Aristarco suspeitava que as estrelas fossem suas distantes. Ele colocou o Sol entre as estrelas fixas. A ausência de uma paralaxe estelar detectável à medida que a Terra se move sugeriu que as estrelas estavam muito mais longe do que o Sol. Antes da invenção do telescópio, a paralaxe até das estrelas mais próximas era pequena demais para ser detectada. Foi só no século XIX que a paralaxe de uma estrela foi medida pela primeira vez. Ficou claro então, com fundamentação direta na geometria grega, que as estrelas estão a uma distância de anos-luz. Há outro modo de medir a distância até as estrelas que os jônios seriam capazes de descobrir, embora, até onde sabemos, não o tenham empregado. Todos sabem que quanto mais distante está um objeto, menor ele parece. Essa proporcionalidade inversa entre tamanho aparente e distância é a base da perspectiva na arte e na fotografia. Quanto mais distantes estivéssemos do Sol, menor e menos brilhante ele pareceria. Quão longe teríamos de estar do Sol para ele ser aparentemente tão pequeno e fraco quanto uma estrela? Um experimento antigo para responder essa pergunta foi feito por Christian Huygens, muito calcado na tradição jônica. A Huygens fez pequenos orifícios numa chapa de latão, ergueu a chapa contra o Sol e se perguntou qual orifício parecia apresentar o mesmo brilho que ele lembrava ter visto na estrela Sirius na noite anterior. Esse orifício tinha com efeito 12/128.000 do tamanho aparente do Sol. Assim Sirius, raciocinou ele, estava 28.000 vezes mais afastada de nós do que o Sol, ou seja, a uma distância de cerca de meio ano-luz. É difícil lembrar quão brilhante é uma estrela muitas horas depois de se ter olhado para ela, mas Huygens lembrou-se muito bem. Se soubesse que Sirius é intrinsecamente mais brilhante que o Sol, ele teria chegado a uma resposta quase correta. Sirius está a uma distância de 8,8 anos-luz. O fato de Aristarco e Huygens terem se utilizado de dados imprecisos, e daí derivado respostas imperfeitas, tem pouca importância. Eles explicaram seus métodos de maneira tão clara que, se observações melhores estivessem disponíveis, seriam obtidas respostas mais precisas. Entre as épocas de Aristarco e Huygens, o homem respondeu à pergunta que me deixara tão empolgado quando era menino no Brooklyn. O que são as estrelas? A resposta é que as estrelas são sóis poderosos, a uma distância de anos-luz na vastidão do espaço interestelar. O grande legado de Aristarco é este. Nem nós nem nosso planeta desfrutamos de uma posição privilegiada na natureza. Esse conceito tem sido aplicado para cima, em direção às estrelas, e colateralmente a muitos subconjuntos da família humana, com grande sucesso e invariável oposição. Foi responsável por importantes avanços em astronomia, física, biologia, antropologia, economia e política. Eu me pergunto se sua extrapolação para questões sociais não é o principal motivo das tentativas feitas para suprimi-lo. O legado de Aristarco tem se estendido para muito além do reino das estrelas. No final do século XVIII, William Herschel, músico e astrônomo do rei Jorge III da Inglaterra, completou um projeto para mapear os céus estrelados, e pelo visto encontrou um número igual de estrelas em todas as direções, no plano, ou faixa, da Via Láctea daí, de maneira bem razoável. Ele deduziu que estávamos no centro da galáxia. 3. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, Harlow Shapley, do Missouri, concebeu uma técnica para medir as distâncias até os aglomerados globulares. Esses encantadores conjuntos esféricos de estrelas que parecem um enxame de abelhas. Anne Shapley havia achado uma vela padrão estelar, uma estrela notável, devido à sua variabilidade, mas que tinha sempre o mesmo brilho intrínseco médio. Ao comparar o brilho enfraquecido dessas estrelas, quando vistas em aglomerados globulares, com seu brilho real, como determinado por estrelas de mesmo tipo mais próximas, Anne Shapley conseguiu calcular a distância em que estavam da mesma maneira que, num campo, podemos estimar a distância em que está uma fonte de luz, cujo brilho intrínseco conhecemos a partir do brilho fraco que chega até nós. O que foi, em essência, o método de Huygens. Anne Shapley descobriu que os aglomerados globulares não estavam centrados numa vizinhança solar, e sim numa região distante da Via Láctea, na direção da constelação de Sagitário, o Arqueiro. Pareceu-lhe ser muito provável que os aglomerados globulares considerados nessa investigação, cerca de uma centena deles, estariam orbitando em torno do prestando homenagem ao maciço centro da Via Láctea. Anne Shapley, em 1915, teve a coragem de propor que o sistema solar estava situado nas margens, e não perto do núcleo, da nossa galáxia. O Herschel tinha sido iludido pela copiosa presença de poeira que obscurecia a visão na direção de Sagitário. Ele não teria como saber da enorme quantidade de estrelas que havia mais além. Agora está bastante claro que vivemos a cerca de 30.000 anos-luz do núcleo da galáxia, nas margens de um braço da espiral, onde a densidade local de estrelas é mais ou menos baixa.
Pode haver quem viva num planeta que orbita uma estrela central em um dos aglomerados globulares de Shapley, ou situada no núcleo da galáxia. Esses seres podem ter pena de nós pelo punhado de estrelas que avistamos a olho nu, pois os céus deles flamejam de tantas estrelas. Perto do centro da Via Láctea, milhões de estrelas brilhantes devem ser visíveis a olho nu, em comparação com nossas irrisórias poucas mil. Nosso Sol ou outros sóis podem se pôr, mas a noite nunca chegará. Em pleno século XX, astrônomos acreditavam que havia uma só galáxia no cosmos, a Via Láctea, embora no século XVIII Thomas Wright, de Durban, e Immanuel Kant, de Königsberg, tivessem, cada um deles, uma premonição de que primorosas formas luminosas em espiral vistas por um telescópio eram outras galáxias. Kant sugeriu de maneira explícita que M31, na constelação de Andrômeda, era outra Via Láctea, composta por um número enorme de estrelas, e propôs chamar esses objetos pela evocativa e instigante expressão universocilia. Alguns cientistas brincaram com a ideia de que as nebulosas espirais não eram universocilia distantes, e sim nuvens próximas de gás interestelar condensado, talvez a caminho de formar sistemas solares. Para testar a distância da nebulosa espiral, era preciso uma classe de estrelas variáveis muito mais brilhantes que pudesse fornecer um novo tipo de vela padrão. Descobriu-se que essas estrelas, identificadas em M31 por Edwin Hubble em 1924, eram alarmantemente menos brilhantes, o que deixava aparente que M31 estava a uma distância prodigiosa. Hoje, estimada em pouco mais de 2 milhões de anos-luz. Mas se M31 se encontrava a tal distância, não poderia ser uma nuvem com dimensões apenas interestelares, tinha de ser muito maior, uma galáxia imensa por direito próprio. E as outras, galáxias com luminosidade aparente mais fraca, deviam estar ainda mais distantes, 100 bilhões delas, salpicando a escuridão até as fronteiras do cosmos conhecido. Desde que o homem existe, temos buscado nosso lugar no cosmos. Na infância de nossa espécie, quando nossos antepassados olhavam com certa indolência para os céus. No tempo dos cientistas jônios da Grécia Antiga, e em nossa própria época, temos sido atormentados por essa questão. Onde estamos? Quem somos? Descobrimos que vivemos num planeta insignificante de uma estrela prosaica perdida entre dois braços da espiral nas margens de uma galáxia, que faz parte de um aglomerado esparso de galáxias. Enfornado em algum canto esquecido do universo, no qual existem muito mais galáxias do que gente. Essa perspectiva é uma corajosa continuação de nossa queda por construir e testar modelos mentais dos céus, o Sol como uma pedra vermelha e quente, as estrelas como chamas celestiais, a galáxia como a espinha dorsal da noite. Desde Aristarco, cada passo em nossa busca nos levou além do palco central do drama cósmico. Não houve ainda muito tempo para assimilar esses novos achados. As descobertas de Shapley e de Hubble foram feitas durante o período de vida de muita gente que ainda está viva. Há quem no íntimo deplore essas grandes descobertas, quem considere cada um desses passos uma degradação, quem no mais recôndito da alma ainda anele por um universo cujo centro, foco e fulcro seja a Terra. Mas se quisermos lidar com o cosmos, temos primeiro que compreendê-lo, mesmo que nossas preferências por algum status preferencial não adquirido sejam nesse processo frustradas. Compreender onde vivemos é uma pré-condição essencial para aproveitar nossa vizinhança. Saber como são outros locais próximos também ajuda. Se ansiamos que nosso planeta seja importante, há algo que podemos fazer quanto a isso. Podemos fazer com que ele seja significativo com a coragem de nossas perguntas e a profundidade de nossas respostas. Embarcamos em nossa viagem cósmica com uma pergunta formulada pela primeira vez na infância de nossa espécie, e refeita a cada geração com o espanto nunca diminuído que são as estrelas. A exploração faz parte de nossa natureza. Começamos como viajante e ainda somos viajantes. Já nos demoramos bastante nas praias do oceano cósmico. Enfim, estamos prontos para zarpar em direção às estrelas. São também chamados clepsydras, mecanismos de medição de tempo por vazão de líquidos. NRT samizdat era uma prática da extinta União Soviética feita para driblar a censura do governo, difundindo-se ideias por meio de panfletos clandestinos. NRT, conceito-chave em astronomia, e se refere a objetos astronômicos, estrelas, supernovas, galáxias, etc., que possuem luminosidade intrínseca conhecidas. NRT8. Viagens no espaço e no tempo. Nosso amor pelas estrelas é grande demais para termos medo da noite. Epitáfio no túmulo de dois astrônomos amadores. O aumento e a diminuição das ondas na arrebentação são produzidos em parte pelas marés. A Lua e o Sol estão muito distantes, mas sua influência gravitacional é muito real e perceptível aqui na Terra. A praia nos faz lembrar o espaço.
Grãos finos de areia, todos de tamanho mais ou menos uniforme, têm sido produzidos a partir de grandes rochas durante eras de pressões e fricções de abrasão e erosão causados sem cessar, mediante as ondas e o clima, pelos distantes Sol e Lua. A praia também nos faz lembrar o tempo. O mundo é muito mais antigo que a espécie humana. Um punhado de areia contém cerca de 10.000 grãos, mais do que o número de estrelas que podemos ver a olho nu numa noite clara. Mas o número de estrelas que podemos ver é uma fração minúscula do número de estrelas que existem. O que vemos à noite é uma mera amostra das estrelas mais próximas. Enquanto isso, a riqueza do cosmos é imensurável. O número total de estrelas no universo é maior que o de todos os grãos de areia de todas as praias do planeta Terra. Apesar dos esforços dos antigos astrônomos e astrólogos para enxergar figuras no céu, uma constelação não é mais do que um agrupamento arbitrário de estrelas, composto por estrelas que são intrinsecamente pouco radiosas, mas nos parecem muito brilhantes por estarem mais perto, e por estrelas intrinsecamente mais resplandecentes que estão mais distantes. Todos os lugares da Terra são equidistantes de determinada estrela, com alto grau de precisão. É por isso que o padrão das estrelas de uma constelação não muda quando vamos, digamos, da Ásia Central-Russa para o meio-oeste americano. Do ponto de vista astronômico, a Rússia e os Estados Unidos são o mesmo lugar. As estrelas em qualquer constelação estão a uma distância tão grande que não as reconhecemos como uma configuração tridimensional enquanto estivermos presos à Terra. A distância média entre as estrelas é de poucos anos-luz, lembrando que um ano-luz corresponde a cerca de 10 trilhões de quilômetros. Para que os padrões que vemos nas constelações mudem, teremos de viajar percorrendo distâncias comparáveis àquelas que separam as estrelas umas das outras. Teríamos de atravessar a anos-luz. Então, algumas estrelas mais próximas pareceriam estar saindo de uma constelação, outras entrando nela, e sua configuração mudaria de maneira dramática. Nossa tecnologia é, até agora, incapaz de permitir grandes viagens interestelares, ao menos em tempos de percurso razoáveis. Porém, nossos computadores podem aprender as posições tridimensionais de todas as estrelas próximas, e podemos lhes pedir que nos levem numa pequena viagem virtual. Uma circunnavigação, digamos, do conjunto de estrelas brilhantes que constituem a Ursa Maior, e ver como a constelação muda de aspecto. Numa constelação típica, é comum traçarmos seu formato conectando as estrelas pelo método de desenhar unindo os pontos com traços. Se mudássemos de perspectiva, veríamos seus formatos aparentes se distorcerem muito. Os habitantes de planetas de estrelas distantes veriam em seus céus noturnos constelações bem diferentes das que vemos no nosso outros testes de Rorschach para outras mentes. Talvez em algum momento nos próximos séculos uma espaçonave lançada da Terra de fato atravesse essas distâncias a uma velocidade notável e veja novas constelações, que nenhum humano terá visto antes exceto no referido computador. A Ursa Maior, como é vista da Terra, de costas e de lado. As duas últimas configurações seriam vistas se pudéssemos viajar para os pontos de observação mencionados, a cerca de 150 anos-luz de distância. O aspecto da constelação muda não só em função do espaço, mas também do tempo, não só se mudarmos nosso posicionamento, mas também se esperarmos tempo suficiente. Às vezes estrelas movem-se juntas num grupo, ou aglomerado, outras vezes uma única estrela move-se com muita rapidez em relação às suas companheiras. Mais tarde essas estrelas deixam uma constelação antiga, e entram numa nova. De tempos em tempos, uma componente de um sistema de estrelas duplas explode, rompendo as amarras gravitacionais que seguram sua companheira, que então salta no espaço em sua velocidade orbital anterior, um disparo de atiradeira no espaço. Além disso, estrelas nascem, estrelas evoluem, estrelas morrem. Se aguardarmos bastante, novas estrelas aparecem e antigas estrelas desaparecem. Os padrões no céu devagar se dissolvem e se alteram. Mesmo no período de existência da espécie humana, uns poucos milhões de anos, constelações têm mudado de aspecto. Considere a atual configuração da Ursa Maior. Nosso computador pode nos transportar no tempo, assim como no espaço. Quando fazemos a Ursa Maior retroceder ao passado, simulando a movimentação de suas estrelas, deparamos com um aspecto muito diferente 1 milhão de anos atrás. Ela então se parecia um pouco com uma lança. Se uma máquina do tempo o deixasse numa época desconhecida do passado distante, você poderia, em princípio, determinar qual era essa época pela configuração das estrelas. Se a grande ursa tiver o aspecto de uma lança, deve ter sido no Pleistoceno Médio. Podemos pedir ao computador que também faça uma constelação avançar no tempo. Imagina a constelação de Leo, o leão. O zodíaco é uma faixa de 12 constelações que parecem envolver o céu no aparente percurso anual do Sol pelo firmamento. A raiz da palavra é a mesma de Zu, porque as constelações do zodíaco, como o leão, são em geral imaginadas como figuras de animais.
Dentro de 1 milhão de anos, Leão se parecerá ainda menos com um leão do que se parece hoje. Talvez nossos descendentes no futuro longínquo a chamem de constelação do radiotelescópio. Embora eu suspeite que dentro de 1 milhão de anos o radiotelescópio terá se tornado mais obsoleto do que a lança de pedra lascada é. Roger. Imagens da Ursa Maior geradas por computador de como ela deve ter sido vista da Terra há 1 milhão de anos e há meio milhão de anos. Sua configuração atual é mostrada embaixo. É não zodiacal constelação de Orion, o Caçador. É delineada por 4 estrelas brilhantes e bisseccionada por uma linha diagonal formada por 3 estrelas, que representam o cinturão do Caçador. 3 estrelas mais fracas pendentes do cinturão são, segundo o teste projetivo astronômico convencional, a espada de Orion. A estrela do meio na espada não é na verdade uma estrela, mas uma nuvem de gás chamada nebulosa de Orion, na qual estrelas estão nascendo. Muitas das estrelas de Orion são quentes e jovens, que evoluem com velocidade e terminam sua vida em colossais explosões cósmicas chamadas supernovas. Nascem e morrem em períodos de dezenas de milhões de anos. Se, em nosso computador, levássemos Orion rapidamente a seu futuro distante, veríamos um efeito espantoso. Os nascimentos e mortes espetaculares de muitas de suas estrelas, lampejando e piscando como vagalumes na noite. A vizinhança solar, as imediações do Sol no espaço, inclui o sistema estelar mais próximo, o de Alfa de Centauro. Na verdade trata-se de um sistema triplo. 2 estrelas que giram uma em torno da outra, e uma terceira, a Próxima Centauri, que orbita e separa uma distância discreta. Em algumas posições de sua órbita, Próxima é a estrela conhecida mais próxima do Sol, daí seu nome. A maior parte das estrelas no céu pertence a sistemas estelares duplos ou múltiplos. Nosso solitário Sol é na verdade uma anomalia. A segunda estrela mais brilhante na constelação de Andrômeda, chamada Beta Andromedae, está a uma distância de 75. A luz que dela vemos hoje passou 75 anos atravessando o espaço interestelar em sua longa jornada até a Terra. Na improvável eventualidade de Beta Andromedae ter explodido na terça-feira passada, não saberíamos disso por 75 anos, pois essa interessante informação, viajando à velocidade da luz, levaria 75 anos para cruzar as enormes distâncias interestelares. Quando a luz com que hoje vemos essa estrela começou sua longa viagem, Albert Einstein, trabalhando como funcionário suíço no departamento de patentes, tinha acabado de publicar aqui na Terra sua histórica teoria especial da relatividade. Espaço e tempo estão entrelaçados. Não se pode olhar para o espaço sem estar olhando atrás no tempo. A luz viaja muito rápido. Mas o espaço é muito vazio, e as estrelas estão bastante afastadas umas das outras. Distâncias de 75 anos-luz ou menos são muito pequenas comparadas com outras distâncias na astronomia. Do Sol até o centro da Via Láctea são 30.000 anos-luz. De nossa galáxia até a galáxia em espiral mais próxima, M31, também na constelação de Andrômeda, são 2 milhões de anos-luz. Quando a luz de M31 que vemos hoje partiu para a Terra, não havia seres humanos em nosso planeta, embora nossos ancestrais tenham evoluído com rapidez até assumir sua forma atual. A distância da Terra até os quasares mais distantes é de 8 bilhões a 10 bilhões de anos-luz. Nós os vemos hoje como eram antes da Terra ter se agregado, antes da Via Láctea ter se formado. Essa não é uma situação que se restringe a objetos astronômicos, mas apenas objetos astronômicos estão a uma distância na qual a velocidade finita da luz se torna importante. Se você olhar para uma amiga que esteja no outro lado do quarto a 3 metros de distância, você não a estará vendo como ela é ou está agora, e sim como era ou estava a cerca de 1/100 milionésimo de segundo, 3 m3, em 100, ou 1/100 de um microsegundo. Nesse cálculo simplesmente dividimos a distância pela velocidade da luz para conhecer o tempo do percurso. Mas a diferença entre nossa amiga agora e a 1/100 milionésimo de segundo é muito pequena para ser percebida. Por outro lado, quando olhamos para um quasar a 8 bilhões de anos-luz de distância, o fato de o estarmos vendo como era 8 bilhões de atrás pode ser muito importante. Por exemplo, há quem pense que quasares são eventos de explosão que talvez só tenham ocorrido na história primeira das galáxias. Nesse caso, quanto mais distante a galáxia, mais a estaremos vendo como era no início de sua história, e é mais provável que a vejamos como um quasar. De fato, o número de quasares vai aumentando à medida que olhamos para distâncias maiores que 5 bilhões de anos-luz. As 2 espaçonaves interestelares Voyager, as máquinas mais velozes já lançadas da Terra, estão viajando agora a 1/10 milésimo da velocidade da luz. Precisariam de 40.000 anos para percorrer a distância até a estrela mais próxima. Podemos alimentar qualquer esperança de deixar a Terra e atravessar as imensas distâncias, mesmo até a Próxima Centauri, em períodos de tempo convenientes.
Podemos fazer algo que nos aproxime da velocidade da luz, o que existe de mágico na velocidade da luz. Seremos um dia capazes de ir mais rápido do que isso. Se você tivesse passeado pelos aprazíveis campos da Toscana na década de 1890, talvez encontrasse na estrada para Pavia um adolescente com cabelos um tanto compridos que tinha abandonado o colégio. Seus professores na Alemanha lhe tinham dito que ele nunca chegaria a ser nada, que suas perguntas tinham acabado com a disciplina em sala de aula, que seria melhor ele deixar a escola. Assim, ele a deixou e foi perambular, usufruindo sua liberdade no norte da Itália, onde podia ruminar questões muito distantes daquelas que lhe tinham sido impostas em sua classe altamente disciplinada na Prússia. Seu nome era Albert Einstein, e suas ruminações mudaram o mundo. Einstein tinha ficado fascinado pelo livro popular de ciências naturais de Bernstein, obra de divulgação científica que descrevia logo na primeira página a espantosa velocidade da eletricidade atravessando fios e da luz atravessando o espaço. Ele se perguntava com que se pareceria o mundo se conseguisse viajar numa onda luminosa. Viajar à velocidade da luz. Que pensamento envolvente e mágico para um menino na estrada num campo salpicado e ondulante da luz do sol. Você não sentiria estar numa onda luminosa se viajasse com ela. Se começasse na crista da onda, continuaria na crista e perderia toda a noção de estar numa onda. Algo estranho acontece quando se está na velocidade da luz. Quanto mais Einstein pensava nessas questões, mais perturbadoras elas se tornavam. A velocidade da luz, paradoxos pareciam surgir por toda parte. Certas ideias haviam sido aceitas como verdadeiras sem terem sido ponderadas com suficiente cuidado. O Einstein apresentou perguntas simples que poderiam ter sido feitas séculos antes. Por exemplo, o que queremos dizer quando afirmamos que dois eventos são simultâneos? Imagine que estou indo de bicicleta em sua direção. Quando me aproximo de um cruzamento, quase vou de encontro, assim me parece, a uma carroça puxada por um cavalo. Eu me desvio e evito por pouco ser atropelado. Agora pense de novo nesse evento e imagine que a carroça e a bicicleta estão viajando, ambas, perto da velocidade da luz. Você está no meio da rua e a carroça viaja fazendo um ângulo reto com sua linha de visão. Você me vê, na luz refletida do sol, andando de bicicleta em sua direção. Minha velocidade não se somaria à velocidade da luz, fazendo com que minha imagem chegasse a você muito antes da imagem da carroça. Você não me veria desviar antes de ver a carroça chegar. Será que a carroça e eu podemos chegar ao mesmo tempo no ponto de interseção a partir do meu ponto de vista, mas não a partir do seu? Poderia acontecer de eu me desviar de uma colisão iminente, enquanto você talvez me visse desviando do nada e a continuar pedalando alegremente para a cidade da Vinci. São perguntas curiosas e sutis. Desafiam o óbvio. Há uma razão para ninguém ter pensado nelas antes de Einstein. Dessas perguntas tão elementares, ele produziu um fundamental repensar do mundo, uma revolução na física. Se é para se compreender o mundo, se é para evitar esses paradoxos lógicos quando se viaja a altas velocidades, deve haver algumas regras, mandamentos da natureza que devem ser obedecidos. E Einstein codificou essas regras na teoria especial da relatividade. A luz refletida ou emitida de um objeto viaja à mesma velocidade. Esteja o objeto em movimento ou estacionário, não somarás tua velocidade à velocidade da luz. Além disso, nenhum objeto material deve se locomover mais rápido que a luz, não viajarás à, ou além da, velocidade da luz. Nada na física impede que você viaje tão próximo quanto queira da velocidade da luz, poderia chegar até a 99,9 da velocidade da luz. Porém, por mais que se esforce, nunca conseguirá conquistar esse último ponto decimal. Para que o mundo seja consistente em termos lógicos, tem de haver um limite de velocidade cósmica. Não fosse assim, seria possível chegar a qualquer velocidade que se quisesse somando velocidades numa plataforma em movimento. Por volta da virada do século XIX para o XX, os europeus em geral acreditavam que havia referenciais privilegiados, que a cultura e a organização política alemãs ou francesas ou britânicas eram melhores que as de outros povos, que os europeus eram superiores a outros povos que tinham a sorte de ser colonizados. A aplicação social e política das ideias de Aristarco e Copérnico era rejeitada ou ignorada. O jovem Einstein rebelou-se contra a noção de sistemas de referência privilegiados, tanto na física quanto na política. Num universo repleto de estrelas disparando em todas as direções, não havia lugar que estivesse em repouso, nenhum ponto de vista para observar o universo que fosse superior a qualquer outro. Esse é o significado da palavra relatividade. A ideia é muito simples, não obstante suas armadilhas mágicas para observar o universo. Um lugar é tão bom quanto outro qualquer. As leis da natureza têm de ser idênticas, não importa quem as esteja descrevendo.
Se isso for verdade, seria surpreendente que houvesse qualquer coisa de especial em nossa insignificante localização no cosmos. Segues então que nada deve poder viajar mais rápido que a luz. Ouvimos o estalo de um chicote, porque sua ponta está se deslocando a uma velocidade maior que a do som, criando uma onda de choque, um pequeno boom sônico. O estrondo de um trovão tem origem similar. Já se pensou uma vez que aeronaves não poderiam viajar mais rápido do que o som. O voo supersônico hoje é comum. Mas a barreira da luz é diferente da barreira do som. Não se trata só de um problema de engenharia como aquele que foi resolvido pelos aviões supersônicos. É uma lei da natureza, tão básica quanto a da gravidade. E não há fenômenos que tenhamos experimentado como o estalo do chicote, ou o estrondo do trovão, que sugiram a possibilidade de se viajar no vácuo mais rápido que a luz. Pelo contrário, há uma ampla série de experiências com aceleradores de partículas e relógios atômicos, por exemplo, que demonstram uma exata concordância quantitativa com a relatividade especial. O problema da simultaneidade não se aplica ao som como se aplica à luz porque o som é propagado num meio material, em geral o ar. A onda sonora que chega a você quando um amigo lhe fala é a movimentação das moléculas no ar. A luz, contudo, viaja no vácuo. Há restrições quanto a como as moléculas podem se movimentar no ar que não se aplicam ao vácuo. A luz do Sol chega até nós atravessando um espaço intervalar vazio. E não importa quanta atenção prestemos, não ouvimos os estalos das manchas solares ou o estrondo das erupções solares. Já se pensou outrora, na época anterior à relatividade, que a luz se propagava num meio especial que preenchia todo o espaço, chamado éter luminífero. Porém, o famoso experimento de Michelson Morley demonstrou que esse éter não existe. Às vezes ouvimos falar de coisas que são capazes de viajar mais rápido que a luz. Vez ou outra mencionadas algo como a rapidez do pensamento. É uma noção bastante tola, sobretudo desde que sabemos que a velocidade dos impulsos nos neurônios em nosso cérebro é mais ou menos a mesma de uma carroça puxada. E a burro. O fato de os seres humanos terem sido inteligentes o bastante para conceber a relatividade, demonstra que pensamos bem, mas não creio que possamos nos gabar de pensar rápido. Os impulsos elétricos nos computadores modernos, sim, viajam quase à velocidade da luz. A teoria especial da relatividade, formulada por Einstein quando ele tinha 20 e tantos anos, foi confirmada por cada experimento realizado para testá-la. Pode ser que amanhã alguém invente uma teoria consistente com todas as outras coisas que sabemos envolvem paradoxos em questões como a da simultaneidade, evitando contextos de referência privilegiados e permitindo que se viaje mais rápido que a luz. Mas duvido muito que isso aconteça. A negação por Einstein da possibilidade de se viajar mais rápido que a luz pode se chocar com nosso bom senso. Porém, nessa questão, por que confiar no bom senso? Por que nossa experiência a 10 km por hora deveria contrariar a lei da natureza a 300 mil km por segundo? A relatividade impõe limites ao máximo que o homem pode fazer.